Tem uma coisa que eu observei durante muito tempo, e é simples demais para a maioria das pessoas levarem a sério. Você olha para duas pessoas que ganham mais ou menos a mesma coisa, trabalham no mesmo tipo de emprego, vivem na mesma cidade, e daqui a 10 anos uma está tranquila, construiu alguma coisa, tem margem para respirar. A outra está no mesmo lugar, ou pior, reclamando que falta dinheiro, que a vida está difícil, que nunca sobra nada. E a pergunta que ninguém faz direito é: por quê? O que mudou? Elas não ganhavam o mesmo? Não começaram do mesmo jeito? E aí você olha mais de perto e percebe que não é sorte, não é oportunidade, não é golpe de sorte na loteria, nem herança que caiu do céu. É outra coisa, são decisões pequenas, repetidas, todo mês, todo ano, sem barulho, sem drama. São 9 coisas, 9 princípios, se você quiser chamar assim. Não são segredos, não são técnicas avançadas, são regras operacionais. Coisas que funcionam porque são matemática aplicada à vida real. E o interessante é que a maioria das pessoas conhece essas regras, já ouviu falar, já leu em algum lugar, mas não aplica. Ou aplica por 3 meses e para. E aí fica reclamando que não funciona. A primeira regra é tão básica que parece piada, mas é a mais ignorada de todas. Guardar antes de gastar. Não é guardar o que sobra no final do mês. É tirar 10% do salário no dia que cai na conta e colocar em outro lugar. 10%. Não é muito, mas também não é depois, é antes de pagar conta, antes de fazer compra, antes de qualquer coisa. 10% sai, pronto. E você já deve ter ouvido isso, todo mundo já ouviu, mas a diferença entre ouvir e fazer é gigante. Porque a pessoa pensa assim: ah, mas eu preciso pagar as contas primeiro, depois eu vejo se sobra. E aí não sobra nunca, porque a vida se ajusta ao dinheiro disponível. Se tem 2.000 na conta, você gasta 2.000. Se tem 1.800, você gasta 1.800. É automático. A gente não percebe, mas é. Agora, se você tira R$ 200 no dia que o dinheiro entra, antes de qualquer outra coisa, o que acontece? Você vive com 1.800 e descobre que dá, sempre dá. Porque o cérebro se ajusta, você corta o supérfluo sem nem perceber. Aquele lanche extra, aquela compra por impulso, aquele delivery que não era necessário, desaparece, porque não tem margem. E no final do ano, você tem R$ 2.400 guardados. Parece pouco? 2.400? Pois é, mas a maioria das pessoas termina o ano com zero. Zero guardado, ou pior, devendo. Então 2.400 já é outra realidade, já é diferente. E se você fizer isso por 5 anos, R$ 12.000. Se fizer por 10, 24.000. Fora rendimento, fora juros, fora o que isso vira. Mas o segredo não é o valor, o segredo é o hábito. É a decisão de tirar antes, sempre, todo mês, sem negociação. Porque aí vem a segunda regra, e essa aqui dói. Controlar a saída antes de buscar a entrada. Todo mundo quer ganhar mais. Todo mundo quer uma promoção, um aumento, um extra. Mas ninguém quer olhar para onde o dinheiro está indo. Ninguém quer admitir que está gastando errado. Então a pessoa acha que o problema é a renda. Se eu ganhasse mais, resolveria. Não resolve. Nunca resolve. Porque se você não controla o que sai, não importa quanto entra. Você já viu gente que ganhou aumento e 3 meses depois estava na mesma? Já viu gente que mudou de emprego, dobrou o salário e continuou sem dinheiro? Eu já vi, várias vezes. Porque aumentar entrada sem controlar saída é encher balde furado. Pode jogar água o dia inteiro, não adianta. Então, antes de querer ganhar mais, você precisa saber exatamente para onde está indo o que você já ganha. E isso incomoda. Porque quando você olha de verdade, você vê o delivery todo dia.
Vê a assinatura que não usa. Vê a compra que foi parcelada e você nem lembra mais o que era. Vê o cartão de crédito que virou um buraco sem fundo. E aí bate aquela coisa. Puxa, eu tô jogando dinheiro fora. E você tá. A gente joga. Todo mundo joga um pouco. Mas a diferença entre quem acumula e quem não acumula é que quem acumula para de jogar. Corta. Muda. Não precisa virar monge. Não precisa viver de arroz e feijão, mas precisa saber onde está indo. Precisa medir, precisa ter noção. Porque senão é só sensação. Acho que gastei pouco esse mês. Achou, mas não sabe. Terceira regra, separar dinheiro por função. Isso é técnico, mas é simples. Você não pode misturar tudo na mesma conta. Dinheiro para reserva não é dinheiro para investimento. Dinheiro para investimento não é dinheiro para consumo. Cada um tem uma função. E se você mistura, você gasta o que não deveria. Sempre. Porque a mente não separa. Vê saldo ali e acha que pode usar. Então, você abre contas diferentes. Ou separa digitalmente, ou usa o que for. Mas separa, 10% vai para reserva, 10% vai para investimento, o resto é vida, pagar conta, comprar comida, viver. E aí cada parte tem sua função, a reserva não se mexe, só em emergência real. Emergência real não é vontade, não é promoção, não é Black Friday, é perder emprego, é quebrar o carro e precisar trabalhar, é hospital. Isso é emergência. Investimento também não se mexe. Aquilo ali está crescendo, está trabalhando. Deixa. Deixa o tempo fazer o trabalho. E o dinheiro do mês, esse sim você usa, esse você gasta. Mas só esse. E quando acaba, acabou. Espera o próximo mês. Não vai lá na reserva buscar. Não vai no investimento tirar um pedaço. Porque se fizer isso, você quebra o sistema e aí vira bagunça de novo. Quarta regra, não financiar o que perde valor. Essa é brutal, porque todo mundo financia. Carro, celular, televisão, sofá, geladeira, tudo parcelado, tudo em 12 vezes. E a pessoa acha que está comprando. Não está comprando, está alugando com entrada. Porque quando você financia algo que perde valor, você está pagando mais caro por algo que vale menos a cada dia. Comprou um carro financiado em 60 vezes, no 10º mês você ainda deve mais do que o carro vale. Isso não é patrimônio, é dívida com rodas. E você paga juros em cima, juros altos, porque o banco sabe que você não tem o dinheiro, então cobra caro. E você aceita, porque quer o carro agora, quer o celular agora, quer o sofá agora. Mas agora sai caro, muito caro. Então a regra é, se perde valor, paga à vista ou não compra. Espera juntar, compra usado, compra mais simples, mas não financia. Porque financiar o que desvaloriza é trabalhar para o banco, não para você. E tem gente que passa a vida inteira trabalhando para o banco, pagando parcela de coisa que já nem usa mais, pagando juros de compra que foi impulso, e depois reclama que não sobra dinheiro. Claro que não sobra. Tá tudo comprometido com besteira. Quinta regra, ter 6 meses de reserva antes de qualquer risco. Isso aqui é segurança, é colchão. É você poder dormir tranquilo. 6 meses das suas despesas. Se você gasta 2.000 por mês, precisa ter 12.000 guardados. Se gasta 3.000, 18.000. Antes de investir em qualquer coisa arriscada, antes de empreender, antes de trocar de emprego, antes de qualquer movimento. Porque a vida acontece. Sempre acontece. Você perde o emprego, fica doente, o carro quebra, a casa precisa de reparo. E se você não tem reserva, você se desespera, aceita qualquer coisa, pega empréstimo, usa cartão de crédito, entra no vermelho, e aí demora anos para sair. Anos. Porque dívida tem juros, e juros te afundam rápido, mas se você tem 6 meses guardados, você respira. Você pode procurar emprego com calma, pode escolher, pode esperar a oportunidade certa, pode negociar, porque você tem tempo, e tempo é poder.
Quem não tem reserva não tem tempo. Tem que aceitar o que aparece, rápido. E normalmente o que aparece rápido não é bom. E a maioria das pessoas nunca chega nesses 6 meses, porque fica pulando etapa. Quer investir antes de ter reserva. Quer empreender antes de ter segurança. Quer arriscar sem colchão. E aí qualquer vento derruba, qualquer imprevisto vira crise, e a pessoa volta para a estaca zero. Ou pior, volta devendo. Sexta regra: viver abaixo da capacidade de renda. Não é viver na miséria, é viver com margem. Se você ganha 5.000, vive com 4. Se ganha 10.000, vive com 8. Quanto mais você ganha, maior deve ser a diferença, porque a tendência natural é inflar a vida junto com o salário. Ganhou mais? Muda de apartamento, troca de carro, aumenta o padrão, e aí continua apertado, só que num patamar mais alto. E isso é uma armadilha, porque você cria despesa fixa, aluguel mais caro, prestação mais alta, escola particular, plano de saúde premium, e tudo isso te prende. Você não pode mais dar um passo para trás, porque criou compromisso, criou obrigação. E agora você trabalha para manter padrão, não para construir patrimônio. Quem acumula dinheiro de verdade não mostra, não ostenta, vive simples, tem carro comum, mora num lugar bom, mas não exagerado, não troca de celular todo ano, não compra roupa de marca. E o dinheiro que sobra, investe, guarda, multiplica. Daqui a 10 anos essa pessoa está rica, mas ninguém viu, ninguém percebeu, porque ela não gastou em aparência, gastou em construção silenciosa. A outra pessoa, que infla a vida junto com a renda, daqui a 10 anos está bonita por fora e vazia por dentro. Tem carro do ano, tem roupa de grife, tem apartamento chique e tem 0 de patrimônio. 0, porque tudo que entra, sai. Vai em manutenção de imagem. E imagem não paga conta, não te dá segurança, não te dá liberdade, te prende. Sétima regra: aumentar renda sem aumentar despesa fixa. Essa é a regra do crescimento real. Porque o que importa não é quanto você ganha, é quanto você guarda. E você só guarda se tiver diferença entre entrada e saída. Quanto maior essa diferença, mais rápido você acumula. Simples assim. Então, quando você ganha aumento, você não aumenta a despesa, você mantém a vida como está. E a diferença? Investe, guarda, multiplica. Se você ganhava 4.000 e passou para 5, você continua vivendo com 4. E 1.000 vai para reserva, para investimento, para construção. Se em 2 anos você está ganhando 7.000, continua vivendo com 4. E 3.000 sobram. Todo mês, 3.000 crescendo, rendendo, trabalhando para você. Mas a maioria das pessoas não faz isso. Ganha mais e gasta mais. Logo de cara, como se o aumento fosse para gastar. Não é. O aumento é para você ter margem, para você crescer, para você construir. Mas a gente foi ensinado a inflar. Quanto mais ganha, mais gasta e fica no mesmo lugar, só que com aparência melhor. E aí você olha para aquela pessoa que ganha menos que você, mas tem mais patrimônio, mais segurança, mais tranquilidade. E você pensa, como assim? É isso. Ela não inflou, ela segurou, ela manteve a vida simples e fez o dinheiro crescer em silêncio. Oitava regra: medir todo mês onde o dinheiro foi. Você não controla o que não mede. Não tem como. É impossível. Se você não sabe quanto gastou, você não tem controle. Está no escuro, está achando. Acho que gastei mais esse mês. Acho, mas não sei. E achar não serve, porque achar não muda comportamento. Então todo mês você anota. Pode ser num caderno. Pode ser num aplicativo, pode ser numa planilha, não importa. Mas anota quanto entrou, quanto saiu, para onde foi. E no final do mês, você olha e vê onde está vazando, vê onde está exagerando, vê o que pode cortar e corta. E isso não é para ficar neurótico, não é para contar centavo, é para ter noção.
para saber se você está no caminho ou fora dele. Porque se você não mede, você desvia. Sempre. Todo mundo desvia. E 3 meses depois você está gastando mais do que ganha de novo. Sem saber como. Sem saber onde. Porque não mediu. Quem mede, corrige. Quem não mede, repete o erro. E aí passa ano, passa 5 anos, passa 10, e a pessoa está no mesmo lugar, ganhando mais, mas gastando mais, sem acúmulo, sem avanço, porque não tinha medida, não tinha régua, não tinha referência. E a 9ª regra é a mais dura. Repetir o sistema por 10 anos não é sexy, não é empolgante, não tem atalho, é devagar, é repetitivo, é todo mês a mesma coisa. Guardar antes de gastar, controlar saída, separar por função, não financiar besteira, manter reserva, viver abaixo da renda, não inflar despesa, medir tudo, e de novo, e de novo, e de novo, por 10 anos, sem parar, sem desanimar, sem achar que não funciona. Porque funciona, mas funciona devagar. E a gente foi ensinado a querer resultado rápido, quer ficar rico em 6 meses, quer dobrar o patrimônio em 1 ano, quer investimento milagroso, quer fórmula mágica. E aí cai em pirâmide, cai em promessa, cai em besteira e perde tudo. Mas acúmulo de verdade não é rápido, é lento, é matemática, é compound. É o dinheiro crescendo em cima dele mesmo, mês após mês, ano após ano. No primeiro ano você não vê quase nada. Juntou alguns milhares. Parece pouco. No segundo ano, um pouco mais. Ainda parece devagar. No terceiro, começa a fazer sentido. No quinto, você olha e pensa, caramba, tem dinheiro aqui. No 10º, você está em outro patamar, outro mundo. E a graça não é o dinheiro. A graça é o que o dinheiro te dá. Segurança, liberdade, opção. Você pode sair do emprego se ele te adoece. Pode recusar proposta ruim. Pode escolher. Pode esperar. Pode errar, porque tem colchão, tem base, tem chão. E isso muda tudo. Quem não tem dinheiro, não tem escolha. Tem que aceitar, tem que aguentar, tem que ficar, porque não tem para onde ir. Não tem como sustentar 1 mês sem salário, não tem como arriscar, tá preso e trabalha a vida inteira preso, com medo, com urgência, com desespero disfarçado de rotina. Mas quem segue essas 9 regras, quem aplica de verdade por anos, constrói liberdade. Devagar, sem barulho, sem aparecer. E daqui a 10 anos, tá tranquilo, não precisa ser rico. Não precisa ser milionário, mas precisa ter base, ter margem, ter tranquilidade. E o interessante é que a maioria das pessoas ouve isso e concorda. É verdade, faz sentido, é simples, mas não faz. Porque simples não é fácil, simples é repetitivo, é sem graça, é sem emoção. E a gente gosta de emoção. Gosta de novidade, gosta de atalho. Então a pessoa tenta 3 meses, não vê resultado grande e para. Não funciona. Funciona. Você que não teve paciência, porque paciência é rara, disciplina é rara, consistência é rara. A maioria das pessoas começa e para. Começa e para. Começa e para. E aí reclama que nada funciona. Mas não é que não funciona. É que você não funcionou. Não persistiu, não repetiu, não seguiu. E olha, ninguém vai te aplaudir, ninguém vai te parabenizar. Você vai guardar 10% do salário todo mês e ninguém vai saber. Você vai viver abaixo da sua renda e ninguém vai perceber. Você vai recusar compras, cortar despesa, medir gasto e ninguém vai te dar medalha. Porque não é visível, não é público, não é para fora. É para dentro, é construção silenciosa. E daqui a 10 anos, você olha para o lado e vê pessoas que ganhavam o mesmo que você, ou até mais, e tão quebradas, reclamando, endividadas, sem margem, sem tranquilidade. E você está bem. Não por sorte, não por oportunidade, por decisão, por repetição,
por disciplina aplicada mês a mês, ano a ano, sem drama, sem desculpa. Então essas 9 regras não são teoria, não são conceito, são operação. São o que separa quem acumula de quem não acumula. E qualquer pessoa pode aplicar. Não precisa ganhar muito, não precisa ter diploma, não precisa ser expert. Precisa decidir e repetir por tempo suficiente. E tempo suficiente é mais do que você imagina, mais do que você quer. Mas é o que funciona. 10 anos parece muito quando você está começando, mas 10 anos passam de qualquer jeito. A pergunta é, você vai chegar lá com patrimônio ou com mais do mesmo, com base ou com desculpa? Porque desculpa é fácil, todo mundo tem. Eu ganho pouco, tá tudo caro, a economia tá ruim, tive imprevisto. Desculpa sempre tem, sempre vai ter. E se você espera o momento perfeito, nunca começa. Nunca, porque não existe momento perfeito. Existe agora, e agora não é ideal. Nunca é, mas é o que você tem, então você começa com o que tem. Se só dá para guardar 5%, guarda 5%. Se só dá para cortar uma despesa, corta uma. Se só dá para medir metade, mede metade. E vai melhorando, vai ajustando, vai aprendendo. Porque começar errado é melhor que não começar. Começar pequeno é melhor que esperar ter condição. Condição não vem antes, condição vem depois. Você cria a condição fazendo. E tem outra coisa, ninguém vai fazer por você. Ninguém vai chegar e arrumar sua vida financeira. Não vai ser o governo, não vai ser o chefe, não vai ser a família, não vai ser o cônjuge, não vai ser ninguém. É você, só você. E se você não assumir isso, você passa a vida esperando alguém resolver, esperando o momento certo, esperando a sorte virar e envelhece esperando. Mas se você assume, se você olha e fala, é minha responsabilidade, aí muda. Porque você para de esperar, para de reclamar, para de culpar e começa a fazer. Pequeno, devagar. Mas começa. E 3 anos depois você olha para trás e vê diferença, vê avanço, vê construção. E você sabe que foi você. Foi sua decisão. Foi sua disciplina. Foi sua consistência. E isso ninguém tira. Ninguém pode tirar. Porque não foi sorte, não foi externa, foi interna, foi escolha repetida. E escolha repetida vira caráter, vira identidade. Você deixa de ser a pessoa que gasta tudo e vira a pessoa que guarda, que mede, que controla, que constrói. E isso muda como você se vê, muda como você se sente, muda como você vive. Então essas 9 regras são mais do que técnica financeira. São formação de caráter, são treino de disciplina, são construção de adulto. Porque ser adulto é isso, é fazer o que precisa ser feito. Não o que dá vontade, não o que é fácil, o que precisa e repetir, sem aplausos, sem reconhecimento, porque o resultado é seu, a segurança é sua, a tranquilidade é sua. E daqui a 10 anos, quando você olhar para a conta e ver o que construiu, quando você puder escolher em vez de ter que aceitar, quando você puder dormir tranquilo, em vez de ficar acordado, preocupado com conta, você vai lembrar. Lembrar do dia que decidiu, do dia que começou, do dia que falou, agora é comigo. E vai saber que valeu. Cada mês, cada decisão, cada escolha. Porque no final, o dinheiro é consequência. Consequência de caráter, de disciplina, de escolhas repetidas. E a maioria das pessoas quer a consequência sem a causa. Quer o resultado sem o processo. Quer chegar sem caminhar. Não funciona. Nunca funcionou. Nunca vai funcionar. Então, se você quer acumular, você vai ter que ser chato. Vai ter que ser disciplinado. Vai ter que ser repetitivo. Vai ter que ser adulto. E adulto não é idade. É comportamento. É fazer o que precisa mesmo quando não dá vontade. É seguir o plano mesmo quando está difícil.
É continuar mesmo quando ninguém está vendo. E tem hora que dá vontade de parar, de gastar, de relaxar, de falar só dessa vez. E você pode fazer isso. Uma vez, duas, três. Mas se vira hábito, você volta para onde estava e perde tudo. Porque acúmulo é frágil, desacúmulo é rápido. Você demora 10 anos para construir e 3 meses para destruir. Se você perder a disciplina, se você afrouxar, se você parar de medir, de controlar, de guardar, então não é chegar, é manter, é ser consistente a vida inteira. E tem gente que não aguenta. Quer resultado e depois relaxa e perde. Perde porque achou que já estava pronto, achou que já tinha chegado, mas não chegou, porque não tem linha de chegada, tem direção, e você segue ou desvia, e quem desvia, volta. Então essas 9 regras não são para aplicar e esquecer, são para viver, são jeito de viver, são como você lida com dinheiro para o resto da vida. E se você fizer isso, se você realmente aplicar por anos, sem parar, você vai ter algo que a maioria nunca vai ter: tranquilidade, segurança, liberdade, não pelo dinheiro em si, mas pelo que o dinheiro permite, escolha, tempo, dignidade e, no final das contas, é isso que importa. Não ter que aguentar o que te destrói porque você precisa do salário. Não ter que ficar num lugar que te adoece porque você não tem opção. Não ter que aceitar qualquer coisa porque está desesperado. Poder escolher, poder respirar, poder viver com alguma dignidade. E isso não vem de graça, não vem de sorte, vem de decisão. Decisão repetida. Mês após mês, ano após ano. E a maioria das pessoas não vai fazer. Vai achar muito devagar, muito sem graça, muito simples, e vai continuar tentando atalho, tentando fórmula mágica, tentando sorte, e vai chegar nos 60, 70 anos, sem nada, sem base, sem segurança, dependendo de alguém, dependendo do governo, dependendo de filho. E isso dói. Dói porque você sabe, você poderia ter feito diferente, mas você não fez, porque não quis, porque teve preguiça, porque achou que dava tempo, porque achou que não era com você. E sempre foi, sempre será, é com você. E o tempo passa, passa rápido, e daqui a pouco você olha no espelho e tá velho. E aí você pergunta: o que eu construí? E se a resposta for nada, dói. Dói porque você teve chance, teve tempo, teve opção e escolheu não fazer. Então essas 9 regras são a chance, são o caminho, são o que funciona. Não tem mistério, não tem segredo, não tem atalho. É devagar, é repetitivo, é sem glamour, mas funciona. E no final, é isso que importa. Não o quanto foi rápido, o quanto foi bonito, o quanto teve emoção, mas se funcionou, se te levou para algum lugar, se construiu alguma coisa. E essas 9 regras, se você seguir, vão te levar. Devagar, mas vão.